Eu estou hoje na presença do senhor Francivaldo, que está muito nervoso, está bem tenso. Eu confesso que eu também estou, mas está tudo bem com o senhor? Tá tudo Dá bem. um legalzinho assim para o pessoal. Pessoal, tá tudo bem comigo. Pronto. Nós estamos aqui também na presença do nosso querido Dr. Jean, que é jurídico do nosso canal. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, boa tarde. Pronto. Pessoal, nós estamos aqui para tratar de um assunto que eu abri recentemente um informativo dizendo que as crianças do seu Francivaldo agora estão sob os cuidados da mãe. Já já você vai entender melhor essa história à luz de uma explicação jurídica, mas é realmente isso que eu transmiti no último vídeo para vocês. As crianças foram passar um período de férias escolares com a mãe na cidade de São Félix do Xingu, estado do Pará, e tiveram ali a vontade de permanecer com ela, não retornando para com os tios. Elas tiveram ali um grande interesse em continuar na companhia da mãe e assim estão até os dias atuais. Eu também comentei com vocês que a justiça ela informou dentro do processo, daqui a pouco o doutor vai explicar, que não conseguiu fazer essa visita para a mãe e as crianças, motivo ali da questão da distância, por ser um município muito grande. Porém, as crianças continuam com a mãe e hoje nós estamos trazendo mais um informativo. Essa notícia que eu vou dar nesse momento é uma notícia baseada na vontade do senhor Francivaldo. É bem válido deixar isso em destaque. Eu e o Dr. Jean, que estamos aqui nesse momento, nós estamos apenas conduzindo da melhor forma possível as decisões, os acontecimentos que cercam esse caso. Ou seja, como um bom amigo do seu Francivaldo, eu não quero deixar ele sozinho acerca de algo tão importante. E o Dr. Jean, como advogado, ele pode representar, aconselhar e auxiliar em tudo que o seu Francivaldo precisar. No último vídeo eu trouxe toda essa informação para vocês. Eu noticiei que as crianças estão com a mãe e isso gerou grande repercussão, várias opiniões diferentes, pessoas que entenderam isso como sendo algo bom, pessoas que entenderam isso como sendo algo negativo, pessoas que estão preocupadas. Recebi mensagens de pessoas dizendo que estão magoadas comigo e eu tentando explicar que algumas coisas a gente não consegue ter o poder de mudar e simplesmente acompanhar e tentar ajudar de alguma maneira. Tudo começa quando o seu Francivaldo, agora recentemente, recebe uma ligação da ex-mulher. Eu não sei se ele vai conseguir dizer isso para vocês, porque ele está bem nervoso, é nítido. O seu Francivaldo, ele é nervoso, ele é tímido, principalmente quando trata desse assunto, mas se for preciso, eu falo por ele. Mas vou pedir com que ele tente explicar para a gente mais ou menos o que aconteceu. Ele recebeu a ligação da ex-mulher, mãe das crianças, já com as crianças, e fez um pedido. Seu Francivaldo, a sua ex-mulher entrou em contato com o senhor para tratar de um assunto sobre as crianças. O que exatamente ela disse ou pediu para você nessa ligação? Ela pediu que estava vindo querendo ficar com as crianças lá na casa. Eu fui, arrumei a casa para ela. Na hora que ela chegar, a casa está disponível para ela. E aí eu vou arrumar outro lugar para mim, eu vou voltar pro meu serviço. Aí quando eu chegar do meu serviço, aí eu procuro um outro lugar para ficar. Tá, deixa eu explicar pro pessoal mais ou menos como é que aconteceu isso. O seu Francivaldo acabou de relatar exatamente isso. Ela entrou em contato, certo? Explicou que estava com as crianças. Foi aí que a gente trouxe a notícia para vocês e pediu autorização para ele. É válido ressaltar isso. Perguntou, Francivaldo, eu posso ir para Tucuruí, ficar na casa com as crianças? Haja vista que a gente sabe que ela não tem condições. São 4 crianças e ela não tem moradia em outro lugar. Estava vivendo de favor. Não é isso? É. Seu Francivaldo,
ele prontamente atendeu esse pedido e deu autorização. O vídeo, a notícia desse vídeo é para dizer a vocês que a ex-esposa, ela está vindo para nossa cidade e com autorização do seu Francivaldo, que fique bem claro para você que está me assistindo nesse momento. Não é o Eliseu, não é o Dr. Jean, seu Francivaldo, inclusive, tomou a decisão muito antes de me comunicar. Ele já chegou com a notícia: Eliseu, ela me ligou, falou que não tem como ficar com as crianças, não tem uma moradia, está vivendo de favor, perguntou se poderia vir para casa, ficar com as crianças, haja vista que eu estou trabalhando e às vezes passa até 30 dias na zona rural trabalhando, a casa está desocupada, casa que é das crianças. Então assim, ele me veio com essa notícia, eu fiquei muito pensativo. E mais uma vez eu quero dizer a vocês que a gente não pode confrontar a decisão das pessoas, é algo muito pessoal. De um lado está o sentimento pelos filhos, o bem-estar, a moradia que também é dos filhos, e a casa está lá, ninguém está usufruindo, porque o seu Francivaldo trabalha em zona rural, ele passa às vezes 30 dias fora, e ele pensou muito na questão dos filhos. Eu tento enxergar pontos positivos nessa decisão dele, mas eu preciso ser imparcial nesse vídeo hoje aqui com vocês. A história é essa, está confirmado com o pessoal. A vinda dos seus filhos aqui para nossa cidade, o senhor considera como sendo algo bom, ou o senhor está preocupado de ter tomado uma decisão errada, ou o senhor está tranquilo? Importante é que eles estejam próximos aqui. Para mim foi bom, para ficar mais perto deles, poder visitar na hora que eu quiser. É muito longe, é muito difícil de eu ir lá. O senhor passou inclusive muitos meses sem vê-los, né? Foi. Agora aqui na cidade facilita essas visitas, esse contato. Daqui a pouco também o doutor vai explicar sobre essa manutenção do contato do seu Francivaldo com os filhos. Enquanto você tenta absorver essa notícia, eu até li um comentário no último vídeo dizendo assim: o Eliseu vai anunciar no próximo vídeo que a ex-esposa está vindo com os filhos para casa. E essa pessoa acertou em cheio. Acertou em cheio, e realmente é essa notícia. E mais uma vez eu peço a vocês o seguinte: gente, nós estamos lidando com casos da vida real. Isso tudo que a gente está vivendo aqui acontece com muitas pessoas pelo Brasil afora. E hoje eu estou retratando aqui para vocês a realidade. Nós tínhamos algumas opções. O canal tinha algumas opções. A primeira delas: os filhos foram retirados do pai. Eu poderia simplesmente ir embora. Poderia procurar outros casos para ajudar. O seu Francivaldo, ele teve ali um momento de muita dificuldade na questão do vício. O que a gente fez? Não largou a mão dele. Fizemos o possível até o impossível com a ajuda de vocês. Eu estou falando isso porque é importante que você observe que o nosso intuito aqui é ajudá-lo, principalmente visando o bem-estar dos menores, que é a coisa mais importante aqui. Agora eu sei que muitas dúvidas estão surgindo na cabeça de vocês com a vinda dela para casa, e eu vou deixar a palavra com o doutor. Boa tarde. Boa tarde, Eliseu. Obrigado. Boa tarde, seu Francivaldo. Obrigado por nos atender, doutor, por estar conosco aí nas missões, certo, dando novamente boas-vindas. E agora, com a sua imagem aparecendo para o pessoal que acompanha, dizer que agora a gente tem um jurídico inteiramente à disposição do nosso canal, não só para a demanda do seu Francivaldo, mas para todas as outras demandas que envolvem as famílias que a gente acompanha. Isso é muito importante e se faz necessário porque de hora em outra a gente vai precisar, dos trabalhos, principalmente de alguém tão renomado. Seja bem-vindo, Dr. Jean Carlos Goltaro, o pessoal que está acompanhando, dê as boas-vindas. É uma parceria que chega para somar e eu sou muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Bom, é recíproca esta gratificação de estar hoje compondo aí a parte jurídica do canal Eliseu Silva TV e dizer que é um prazer inenarrável estar hoje cuidando, auxiliando das pessoas que necessitam da assistência jurídica. Nosso papel é exclusivamente esse, tá? É tratar aqui de tudo que se reveste de legalidade.
E aí, falar em legalidade, a gente precisa tratar da situação em específica aqui do seu Francivaldo. Bom, primeiramente, nós temos uma situação de que, de uma forma bem resumida, o seu Francivaldo, ele teve os seus filhos afastados dele. Bom, eu vou falar alguns detalhes, algumas situações do processo, muito embora o processo seja sigiloso, eu sou o representante legal do seu Francivaldo no processo, então tenho total acesso, tá? Por isso que, de uma forma bem resumida, eu posso lhes dizer que desde fevereiro de 2023, o seu Francivaldo, ele tem sofrido com o afastamento dos seus filhos em razão de uma situação que ele estava sendo acometido, né? Que envolvia o vício. Então ele procurou se recuperar, procurou estar em um abrigo com auxílio aqui do canal Eliseu Silva TV, e hoje se vê restabelecido, se vê livre de qualquer vício que possa desabonar sua conduta. É importante salientar que desde o início, o acolhimento das crianças, o afastamento das crianças do seu Francivaldo, não foi por qualquer ato praticado por ele muito grave, mas sim em razão do que ele estava passando, né, pelas dificuldades em que ele estava se encontrando. Ele acabou por ser omisso em algumas situações. E sendo omisso, alguns órgãos tiveram conhecimento, e aí eu posso especificar que o Conselho Tutelar fez visita na casa e constatou algumas situações que não estavam dentro da normalidade, de forma que foi sugerido o afastamento das crianças do pai para que elas pudessem ter uma proteção mais específica. E, bom, a gente está acompanhando desde o início, né? E aí a gente promoveu, ainda lá no abrigo, quando as crianças estavam ali acolhidas, a visita do seu Francivaldo, né? Teve o contato, e aí, como eu já disse, eu refriso, não tem nenhuma medida, nenhuma restrição de que o seu Francivaldo possa ter contato com suas crianças. Muito ao contrário, ele pode visitá-las, ele pode as ter consigo, ele pode levá-las para passear, para tomar um sorvete, para ir na igreja. Então, qualquer ato que ele queira ter em relação aos seus filhos não tem nenhuma restrição. Então, a importância sim dele ceder, né, dele conceder o direito para sua ex-companheira, sua ex-esposa, estar na casa juntamente com os seus filhos, porque é um ato honroso, é um ato amoroso de um pai que quer o bem-estar dos seus filhos e quer ali estar perto deles. A dificuldade que ele tinha de ir a outra cidade para visitar fez com que ele ficasse meses sem ter um contato aí com seus filhos. E hoje não, hoje ele pode ter o contato com os filhos, visitá-los a qualquer momento que ele quiser. E aí, falando ainda um pouco mais sobre o processo, né? Após a visita do Conselho Tutelar, foi comunicado para a Justiça, instaurou-se um processo, o MP, o Ministério Público Estadual, ele requereu o estudo de caso, tá? De pelo menos 2 tios maternos e da mãe, que possivelmente poderia, e assim aconteceu, de ter recepcionado as crianças. O estudo de caso foi realizado em relação a 2 tios, mas a mãe até então não tinha sido encontrada para que pudesse fazer com ela o estudo de caso, para entender o porquê que ela não estava até então com seus filhos. Bom, e é importante ressaltar que a gente deve analisar a situação de cada pessoa, né? Não adianta a gente estar aqui hoje condenando fulano ou cicrano sem entender o que aconteceu, o porquê que aquela mãe não estava com os filhos naquele momento, certo? No momento oportuno, acredito que o Eliseu, né, ele vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o que acontece? Como o Eliseu já disse, certo momento a
a mãe, agora recentemente, teve vontade de ter os seus filhos, que estavam 2 com um tio e 2 com o outro, tios, irmãos da mãe, e as suas respectivas esposas, de forma que passou a ter consigo os seus filhos para que pudesse com eles passar um período. E a vontade foi dos filhos de que o quê? De que não mais fossem devolvidos entregues para os seus tios, mas que sim continuassem com sua mãe. E aí nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem dar base e dizer que, no artigo 19, que a prioridade é que a criança esteja no seio familiar natural. E traz ainda no artigo 19 que a família substituta é medida excepcional, somente no caso extremo, no extremo do extremo, certo? Então, sim, no momento que se pode restabelecer a família natural, é importante. Então, assim, nós, do jurídico, representado neste momento por mim, estou tomando as devidas providências para a legalidade do ato, porque até então a justiça entregou para os filhos, repetindo, né? A justiça entregou para os tios maternos 2 filhos do seu Francivaldo para um tio materno e 2 para o outro, de forma que agora que a mãe está com eles, na posse deles, é importante que se informe para a justiça e que se requeira do juízo a devolução da posse para a mãe, porque daqui por diante quem vai cuidar é a mãe deles, até porque é uma vontade deles. E um dos princípios do artigo 100 do ECA é que se prioriza o superior, o maior interesse do menor. Então, se o interesse do menor, dos menores, é esse, de estar com sua mãe no momento, então que seja cumprido o princípio da lei, o princípio legal, tá? Que prioriza a vontade do menor. Aí vocês podem estar se questionando, né? Ou irão questionar posteriormente ao Eliseu. Mas por que não, então, os filhos com o senhor Francivaldo? Bom, houve uma atitude da mãe de procurar os seus irmãos, né, que são tio das crianças, para ter as crianças consigo, tá? E há um impedimento no momento, pelo menos provisório, do senhor Francivaldo estar na posse deles. Como eu já disse, eu venho refrisar, não há perda de poder familiar, tá? E simplesmente não há extinção também do poder familiar, há tão somente uma suspensão provisória que se pode trabalhar posteriormente, certo? Então é importante destacar que estar hoje as crianças com a mãe foi uma vontade delas, que deve se priorizar. E sobre a questão de as crianças e a mãe estarem na casa, estarem no lar, falando também sobre a legalidade desse ato, né? Alguém pode estar se preocupando com isso, né? Ou questionando, e aí, como fica agora a situação? Essa casa vai ser entregue, vai ser doada para a mãe? Não é bem assim, tá? Existe um documento produzido pelo nosso jurídico, tá? O jurídico do canal Eliseu Silva TV, onde é um termo de doação com cláusulas, tá? Com cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, tá? Para que vocês fiquem bem cientes de como funciona essa situação, interpretando cada palavra jurídica dessa, o que é impenhorabilidade, tá? Em circunstância alguma, esse bem pode ser objeto de penhora, tá? Em qualquer órgão, em qualquer instituição financeira. O que é inalienabilidade, tá? Nenhum donatário, certo? Nem o seu Francivaldo, nem os filhos, porque ainda são menores também, eles não podem vender. Inalienar é não poder vender. Incomunicabilidade, aí seria talvez o ponto que mais preocupa as pessoas do canal, né? A incomunicabilidade quer dizer que donatário é o seu Francivaldo e os seus filhos, tá?
qualquer pessoa que venha ser esposa dele ou convivente em união estável, seja qual for a forma do enlace matrimonial, não irá se comunicar com essa terceira pessoa. Assim também como não se comunica com a mãe das crianças, a ex-companheira, certo? A ela foi cedido ali pelo São Francivaldo, que é uma vontade expressa dele, de que ela ficasse ali, tá, com as crianças. Por quê? Porque seu Francivaldo, acima de tudo, priorizou que os seus filhos estivessem bem acolhidos sob um teto, tá? E que pudesse também estar mais próximo ali dele, para que ele possa a qualquer momento visitá-los. Muito bom. Só fazendo uma observação aqui ao que o doutor agora há pouco mencionou, algumas pessoas vão ficar se perguntando por que a mãe está com as crianças, por que o doutor vai, né, orientá-la a comunicar à justiça para informar e tentar formalizar de uma vez essa permanência com as crianças. A gente tem que observar o seguinte: quando houve o afastamento do seu Francivaldo das crianças. Da mãe não houve afastamento, até porque ela não estava presente. Mas a justiça, ela informou no processo que queria ter feito e quer fazer o estudo de caso com a mãe. Ela conseguiu fazer com os tios, sim, mas não localizou a mãe porque estava numa região de zona rural. É válido ressaltar para as pessoas que quando o Conselho Tutelar ele afasta os menores, ele vai fazer um estudo ali com os tios, com a família mais próxima, para tentar, né, deixar essas crianças, de preferência, com a mãe ou com o pai, que é a família natural. Pronto, perfeito. E aí, esse afastamento ocorreu com o seu Francivaldo. Com a mãe, não. A justiça quis fazer o estudo com a mãe, mas não conseguiu localizar, fez com os tios, e agora as crianças estão com a mãe, e a orientação do doutor é que a mãe procure ali a justiça para informar que está com as crianças e de fato ficar nessa relação aí mais tranquila, porque até o momento ela está